Oi, pessoal. Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa segunda noite. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma noite. Agradeço quem está aqui de novo, quem esteve aqui ontem. Muito legal. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Vocês me veem bem? Me ouvem bem? Esse feedback entre a gente, né? O feedback de vocês é muito importante para eu saber se vocês estão recebendo minha mensagem, se estão me vendo, se estão me ouvindo, tá? Então eu peço qualquer problema que dê, que vocês me avisem aqui no chat, beleza? Por favor. Então me falem aí, tá tudo certo? Beleza, vamos seguir. Então tá. Pessoal, muito boa noite. Então, olha, agora eu quero fazer uma pergunta bem rápida, tá? Quem daqui ainda tem pessoal chegando, né? Quem daqui estava comigo ontem, escreve aí no chat, por favor, assim, voltei. Quem participou da aula ontem, escreve no chat, voltei, para eu poder saber. E quem está chegando hoje pela primeira vez, escreve, cheguei hoje. Então, quem estava aqui ontem, escreve voltei. E quem está vindo hoje pela primeira vez, por favor, escreve cheguei hoje. Boa noite, Iraildes. Iraildes voltou. Que bom, gente, que bom. Muito bom ter vocês aqui. Quem voltou e conseguiu preencher o mapa do caminho da pesquisa, já deixe esse material aberto, tá bom? Quem não conseguiu preencher ou chegou hoje, não precisa sair e também não vai ficar perdida, tá? Eu vou trabalhar com um exemplo completo do início ao fim. Então, você pode aplicar o raciocínio ao seu projeto, se já tiver um, ou usar o exemplo para compreender a lógica e retomar o mapa depois. Beleza? Então, para você que não participou ontem, a minha equipe enviou a reprise no grupo do WhatsApp, tá? Da aula de ontem. Mas não é para sair daqui e assistir agora, beleza? Fica comigo nessa aula de hoje. Você vai conseguir acompanhar o raciocínio de hoje. E depois assiste a primeira aula com calma para recuperar o percurso completo, tá? Então, vamos iniciar respondendo uma pergunta que incomoda muita gente. Como eu sei se as partes da minha pesquisa ou do meu projeto de pesquisa estão realmente conversando entre si? Gente, isso é muito comum, tá? Você conseguiu escrever, entendeu mais ou menos as orientações, né? Se a gente abrir o seu arquivo, vai ver lá, bonitinho, um monte de coisa escrita. Pode já ter introdução, problema, objetivos, referencial, metodologia, nada está em branco. Mas se a gente for olhar de pertinho, vai ver que está uma bagunça. Tem informação de mais ou de menos, as coisas não dialogam, as partes não se encaixam. Tá? Alguém aqui está passando por isso? Então, deixa eu contar para vocês um exemplo real, tá? De uma aluna minha que me autorizou a trazer a história dela hoje aqui. Eu mudei o nome, mas a história é verídica, tá? Então, presta atenção, gente. A Camila precisava escrever uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo era comparar a experiência de estudantes de duas escolas, tá? Percebam que eu usei a palavra comparar. Ela cria uma exigência, né? Ou seja, a pesquisa precisa produzir informações sobre as duas escolas, com critérios que permitam colocá-las em relação, certo? Só que a Camila desenvolveu a metodologia da pesquisa dela
prevendo conversar apenas com estudantes de uma das escolas, né? Então, pessoal, a Camila pode fazer entrevistas excelentes, escrever páginas muito interessantes e analisar aquele grupo com muito cuidado e rigor. O problema é que esse material não permite realizar a comparação prometida, né? Então, ela escreveu em sua pesquisa que o objetivo era a comparação entre alunos de duas escolas, né? Mas só trouxe na sua metodologia a entrevista aos alunos de uma das escolas, né? Então, como que ela iria fazer essa comparação? Eu estou dando hoje aqui, tem bem pouquinha gente, né? Eu estou vendo. Vocês estão me acompanhando? Vai ser uma aula particular, maravilha. Aproveitem esse conteúdo, viu? Aproveitem. Uma aula particular, gratuita, com muito conteúdo. Fiquem comigo até o final. Então, gente, como que ela iria fazer essa comparação? Se na metodologia dela, ela só escreveu, né, como uma escola, tá? Percebam que nesse exemplo que eu dei aqui, da Camila, o objetivo foi foi pegar os alunos de duas escolas e comparar, né? E a metodologia foi outra. Ou seja, objetivo e metodologia não criaram uma empatia entre si, né? Eles não se enamoraram, não dançaram juntos, tá? Então, imaginem uma pesquisadora que quer compreender como um determinado grupo de mulheres vivencia a orientação acadêmica. Se essa pesquisadora analisar apenas regulamentos, manuais, documentos institucionais, ela poderá conhecer as regras que organizam a orientação, mas ela vai conseguir entender como as mulheres vivenciam a orientação acadêmica? Claro que não. Porque a análise dos documentos não vai revelar o que esse grupo de mulheres experimentou na relação com a orientação acadêmica, o que compreendem, o que silenciam, ou quais dificuldades encontram, né? Everaldina, boa noite, muito bem-vinda, querida. Já começamos, tem alguns minutos, mas não tem problema. Sente-se, presta atenção na aula. Eu acabei de falar, tem pouquinha gente, então, assim, aproveitem esse conteúdo, porque está um conteúdo riquíssimo e será uma aula particular. Então, aproveitem de verdade. Peguem seus caderninhos, suas canetas e vamos lá. Tá? Então, aqui nesse caso, os documentos não são ruins. Eles apenas respondem a outra pergunta, que não é a pergunta que essa pesquisadora quer responder. Tá? Então, percebam o que está acontecendo nesses dois casos. Cada parte da pesquisa pode parecer correta quando é lida sozinha. Então, se você pega a sua pesquisa e você lê separadamente o objetivo, a justificativa, a metodologia, cada partezinha dessa pode parecer correta, linda e maravilhosa, tá? A incoerência aparece quando a gente coloca uma decisão ao lado da outra. E aí a gente pergunta se elas estão trabalhando para produzir a mesma resposta. Né? Então, como eu falei, gente, as partes da pesquisa, do projeto, precisam dialogar. Isso é muito importante. Eles precisam ser parceiros, precisam falar a mesma língua, precisam produzir a mesma resposta. Tá entendido? É por isso que a grande maioria das mulheres cursando ou tentando entrar no mestrado ou no doutorado sentem que travam justamente na escrita. Isso não é coincidência, gente, porque você tenta preencher uma introdução, aumentar o referencial, deixar a metodologia mais sofisticada, mas o texto começa a repetir ideias, abrir assuntos paralelos e aí fica confuso, né? Porque você está tentando unir decisões que ainda não foram articuladas. Então, o problema aqui não é necessariamente a escrita. A escrita apenas tornou o problema visível. Percebem a diferença?
Então, hoje eu vou acompanhar com vocês um percurso simples de 5 decisões. A aula de hoje vai ser mais objetiva do que a de ontem, tá? Preparei uma aula bem legal, onde a gente vai conseguir ver tudo isso de uma maneira mais rápida, porque a aula de ontem foi 2 horas, né? Levou 2 horas. A de hoje vai ser mais rapidinha. Então, vamos lá. 5 decisões. Pergunta, objetivo, evidências. Boa noite, Rose. Tudo bom, querida? Se aproxime. Boa noite, Maria. Que bom tê-las aqui novamente. Já comecei a aula tem um tempinho, mas vocês podem pegar, não vão ficar perdidas pelo caminho, tá bom? Estou vendo aqui pelo chat, vocês falando. Muito bom ter vocês aqui. É um prazer. Então, vamos lá. Deixa eu só desligar esse som aqui, que eu estou me ouvindo. Tá ruim isso. Peraí. Pronto. Então, como eu estava falando, gente, hoje eu vou acompanhar vocês de uma forma bem mais dinâmica do que da aula de ontem, tá? Peguem seus caderninhos, tudo que foi anotado ontem, tá bom? Então, vamos lá. Ao final da aula de hoje, você vai ter essas 5 definições, que são pergunta, objetivo, evidências, metodologia e resposta escrita. Mas vocês não vão ter só essas 5 definições, tá, gente? Vocês vão ter um critério para colocar essas decisões lado a lado, compreender o que cada uma exige da seguinte e localizar onde o seu projeto está sustentado, ou onde alguma escolha ainda precisa ser revista, tá bom? Maravilha. Então, gente, isso é uma coisa muito doida. Ah, que bom. Isso aí, assiste tudo. Mas fica aqui até o final, viu, Maria? Fica aqui, porque essa aula tá bem legal. Gente, é uma coisa muito doida, tá? Porque uma falta de sintonia entre as partes, quando você está escrevendo um projeto de pesquisa ou uma pesquisa, se há sintonia, se há falta de sintonia entre as partes, como eu mostrei agora, isso é muito sério, porque isso pode levar uma mulher a querer desistir do sonho do mestrado, do sonho do doutorado. E é muito duro ver uma mulher com uma trajetória inteira de trabalho, decisões, responsabilidades, cheia de conhecimento, começar a se diminuir quando entra no mestrado, no doutorado, ou tenta construir um projeto de pesquisa. Então, você sabe quem você é. Você sabe o duro que você dá. Você sabe da sua competência profissional, da sua competência intelectual. Então, não ache que o problema é você. Não ache nem por um segundo que você não tem capacidade de chegar ao seu objetivo do mestrado, do doutorado, né? Eu tenho plena confiança que você pode. O problema é que a pesquisa apresenta uma linguagem própria, né? E exige decisões cuja relação nem sempre foi ensinada para a gente com clareza. Então, muitas vezes, alguém diz que o objetivo está errado. Alguém, seu orientador, né, sua orientadora, vai te dizer que seu objetivo está errado, que a metodologia não se sustenta, ou que o texto está confuso, mas não mostra efetivamente qual a relação que foi rompida ali, nem qual critério, né, que vai te permitir reconstruir, né? Então, quando a explicação não chega, uma dificuldade técnica começa a ser vivida como um julgamento pessoal. E eu disse na live de ontem, eu não acredito que a pesquisa deva ter menos rigor, tá? Mas tampouco acredito em tratar a linguagem acadêmica como um código secreto, reservado a poucas pessoas, como se você tivesse, sei lá, entrando na maçonaria, né? Então, existe um caminho entre essas duas coisas. Ensinar a lógica, explicar os critérios, permitir que você participe das decisões da própria pesquisa. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Hoje eu não vou entregar uma fórmula para você preencher um projeto. Eu vou mostrar como reconhecer se aquilo que você pergunta, aquilo que você promete fazer,
o material que você pretende analisar e a resposta que poderá escrever pertencem, de fato, à mesma investigação. Então, hoje, quando você compreender essa relação, a sua pesquisa vai deixar de ser um conjunto de partes soltas e vai começar a se tornar um caminho que você consegue analisar, justificar e conduzir. Beleza? Estão me acompanhando direitinho? Então, vamos lá. Fiquem firmes e fortes aí, hein? Firmes e fortes até o final dessa aula, porque o conteúdo tá bem legal. Eu preparei com muito carinho, tá muito bacana. Prestem atenção, que vocês vão sair daqui com muito conhecimento. Então, ontem nós entendemos que quando a gente quer trazer para a pesquisa a nossa experiência profissional, né, aquilo que vemos em nosso cotidiano e queremos nos aprofundar, né, a gente precisa entender primeiro que uma coisa é aquilo que aconteceu, ou que está acontecendo, que a gente está vendo, né? E outra coisa é a explicação que eu já formulei, ó, aqui na minha cabeça, para dizer o porquê daquilo ter acontecido. Vocês lembram disso? Eu falei na aula de ontem? Então, eu vou retomar o exemplo de ontem, tá, gente? Para que todas consigam acompanhar. Então, bora lá. Uma professora observa que parte dos estudantes da educação de jovens e adultos apresenta uma frequência irregular. Beleza. O que ela consegue registrar é isso. Há estudantes que frequentam as aulas de maneira irregular. Ponto. Ela pode verificar presenças e ausências, perceber repetições, descrever quando a situação acontece. Tá, tudo bem. Mas se ela afirmar que esses estudantes faltam porque não valorizam a escola, ela sai da descrição e apresenta uma explicação. Ela já julga antes de ter a resposta, tá? Então, o julgamento dela pode até ter coerência. E é por isso que ele fica no campo das hipóteses. Essa resposta que ela já tem na cabeça dela pode ser uma das hipóteses da sua pesquisa, mas não é a pesquisa. Uma pesquisadora formula a pergunta sem querer que a resposta seja a que ela já tem. Gente, anota isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque daqui, de hoje em diante, sempre que vocês forem fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, um projeto de pesquisa, uma pesquisadora formula a pergunta sem querer que a resposta seja a que ela já tem. Eu vou botar isso até no chat. Isso é muito importante. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então, é isso. Uma pesquisadora deve estar aberta, pois esse olhar sem julgamento é o que vai permitir que essa pesquisadora reúna as melhores respostas para a sua pesquisa. Tá? Esse é o ponto de partida. Então, o exemplo de pergunta de pesquisa, no caso da professora da educação de jovens adultos, seria: quais condições influenciam a frequência e a permanência de estudantes da EJA na escola? Então, assim, essa pergunta é um começo. Ela organiza a inquietação, mas ainda é ampla, né? E ainda carrega palavras que precisam ser examinadas. Eu vou mostrar para vocês agora como essa simples frase, essa simples pergunta pode ser dissecada, tá? Quais condições influenciam? O que significa influenciam? Aí eu tenho: quais condições influenciam a frequência e a permanência? Frequência e permanência são tratadas como a mesma coisa? E aí eu tenho a continuação:
de estudantes da EJA na escola? Quais grupos, territórios e condições já foram investigados? Então, pessoal, percebe como em cada parte da pergunta da minha pesquisa, que eu trouxe como exemplo, dá para fazer outras perguntas. E é nesse ponto que a literatura se torna necessária, tá? Essas outras perguntas que advêm da pergunta inicial devem ser investigadas na literatura. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo me seguir no raciocínio? Então, de forma prática, a pesquisadora precisa colocar a pergunta que ela formulou, em um diálogo com o conhecimento que já foi produzido sobre aquele fenômeno. Entenderam? Primeiro vem a pergunta da pesquisadora. Depois vem qual o conhecimento que já foi produzido na literatura sobre esse fenômeno que eu quero investigar. Isso é muito importante, é exatamente aí que a literatura entra, tá? É assim que você descobre o que buscar para embasar a sua pesquisa, tá? Então, no caso da nossa professora aqui, da EJA, ela vai precisar buscar autores para descobrir como outras pesquisas nomearam e delimitaram a situação, né? Que explicações já foram propostas e com base em quais evidências, né? Em que pontos os resultados se aproximam, divergem. Tá? Então, gente, essa leitura é essencial. Por quê? Ela pode mostrar, quando você vai buscar na literatura, você sai do campo das ideias, você já tem a pergunta, e aí quando você vai buscar na literatura, né, quando você faz mais perguntas a partir da sua pergunta, e você vai buscar na literatura, você vai ver que a literatura pode te mostrar que a explicação inicial, né, já foi questionada por muitos estudos. Então, isso pode dar, no caso da nossa professora, isso pode dar a ela uma base teórica excelente, né? Ou pode revelar para ela dimensões que ela ainda não havia considerado. Ela tinha considerado, lembram, que os alunos não valorizavam a escola, né? Mas ao buscar o embasamento teórico, ela pôde perceber inúmeras outras possibilidades. Né? E aí você amplia o seu campo, né? A sua mente faz assim, ó. Pode também mostrar que a pergunta dela está ampla demais, né? E isso se revela quando, ao fazer a busca na literatura, ela encontrou, por exemplo, centenas de estudos relacionados, mas muito dispersos, né? E pode, inclusive, gente, indicar que aquilo que ela imaginava ser uma grande novidade, porque às vezes a gente tem isso, né? A gente acha que, nossa, a minha pesquisa, a pesquisa que eu vou escrever vai ser como descobrir a pólvora, né? A gente tem isso às vezes. E aí, quando você olha na literatura, você vê que não. Você pode ver que aquilo que você imaginava ser uma grande novidade já foi suficientemente respondido, né? Ou seja, o estudo dela aqui, da professora, não é necessariamente tão relevante cientificamente. E isso provavelmente vai exigir ou outro recorte, né? Ou outra pergunta de pesquisa, tá bom? Então, portanto, a literatura não entra para ornamentar o texto, tá, gente? E nem é feita de qualquer jeito, essa busca na literatura, tá? E nem para confirmar, tá? O que a pesquisadora acha. Tá? Ela entra para modificar a qualidade da pergunta. Então, depois que a professora fez esse mapeamento na literatura, ela percebeu que diferentes condições já foram associadas à frequência e à permanência dos alunos na EJA, mas que no contexto específico que ela atua, ainda faz sentido compreender
como os próprios estudantes narram essas condições. Olha que maravilha. Então, agora ela ganhou informações que não tinha antes. E com essas novas informações, ela já não está tentando provar que os estudantes não valorizam a escola. Ela está delimitando o que pretende compreender a partir do diálogo entre a realidade que ela observou em sala de aula e aquilo que a literatura lhe permitiu enxergar. Beleza? Todo mundo me seguindo? E aqui, gente, ela já começa a enxergar um problema de pesquisa. Olha que legal. Então, a partir de uma pergunta, a gente foi buscar na literatura e aí a gente já começa a ter um problema de pesquisa. Agora, essa professora viu, com base no que ela buscou na literatura, que pode investigar como os próprios estudantes narram as suas condições de frequência e de permanência na EJA. Ela pode também deixar aquela pergunta inicial, lembram dela? Da pergunta inicial? E uma pergunta muito mais precisa. Então, ela saiu dessa pergunta aqui. Quais condições influenciam a frequência e a permanência de estudantes da EJA na escola? Ela saiu disso para isso aqui, ó. Como estudantes da EJA noturna de uma escola pública municipal narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência escolar. Olha que bonita a construção. Olha como teve uma evolução, tá? É bonito a gente ver essa evolução. Isso é muito legal, esse passo a passo, né? E essa é a pergunta que vai nos acompanhar, tá bom? A partir de agora. Então, agora, pessoal, a gente chegou à parte boa. Agora é a parte boa. Muito boa. A partir de agora, eu vou te mostrar de forma muito clara, objetiva, como verificar se objetivo, metodologia e escrita continuam respondendo à mesma pesquisa. Como que você vai saber se elas estão em sintonia, se estão respondendo a mesma pergunta, se estão dançando, né? Produção, por favor, coloque no chat e mantenha fixado durante o conteúdo aqui, por enquanto, o seguinte: pergunta, objetivo, evidência, metodologia e escrita. Vamos botar aí no chat. Boa, produção, vocês são demais. E agora, produção, eu peço que vocês coloquem um slide aí na tela para o pessoal ver. Gente, eu quero que vocês guardem essas 5 ideias, tá? Isso é muito importante. Podem fazer print de tela, se vocês quiserem. Isso daí é essencial. Olha só, a pergunta pede, o objetivo promete, a evidência oferece, a metodologia produz ou acessa e a escrita responde. Então, vamos lá. Vamos nos aprofundar aqui. A pergunta pede. A pergunta pede o quê? Produção, o que a pergunta pede? A pergunta pede uma resposta. Quem pergunta quer uma resposta, né? Beleza. E o objetivo, gente? O objetivo promete o quê? O objetivo promete o movimento que a pesquisadora fará para construir essa resposta. Beleza? E a evidência, pessoal, a evidência oferece. Mas a evidência oferece o quê, exatamente? A evidência oferece o material necessário para sustentá-la. Beleza? E a metodologia produz ou acessa. Tá, produz ou acessa o que exatamente? A metodologia produz ou acessa esse material
e explica como ele será analisado. E a escrita responde? A escrita responde ao que e como. A escrita responde ao que e como. A escrita responde apenas aquilo que esse percurso permite afirmar e dentro dos limites do que foi investigado. Tá? Então, essa é a nossa fórmula de coerência. E agora a gente vai testá-la na prática, beleza? Então, vamos lá. Primeiro teste. Produção, coloca o slide com a pergunta na tela, por favor. A pergunta é a seguinte, vamos ler essa pergunta novamente. Como estudantes da EJA noturna de uma escola pública municipal narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência escolar? Nós temos esse slide? Se a gente não tiver, pode botar no chat, mas eu acho que temos. Gente, vocês estão vendo a pergunta? A nossa pergunta pede o quê? Leiam, pensem. Não esperem minha resposta, pensem. Como estudantes da EJA noturna de uma escola pública municipal narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência escolar? Nossa pergunta pede o quê, gente? Quero ver se tem alguma corajosa para botar no chat, me respondendo o que a nossa pergunta pede. Vamos ver se tem alguma corajosa aqui hoje. Ninguém tá julgando, tá? Ninguém tá julgando. Isso aqui é uma aula super legal. Se alguém quiser colocar a resposta no chat, pode colocar. Eu quero saber o que a nossa pergunta pede. Então, pessoal, olha só. A nossa pergunta pede que a gente compreenda como estudantes narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência. Simples. Tá? Vamos lá, todo mundo participando, gente. Todo mundo participando. Porque a participação é importante. Qual desses objetivos realmente conversa com essa pergunta? Agora eu vou precisar que todo mundo participe, tá? É só botar A ou B no chat. Tá? Então vamos lá. Qual desses objetivos realmente conversa com a nossa pergunta? Tá? Objetivo A: analisar como estudantes da EJA noturna narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência escolar. Objetivo B: comparar o desempenho escolar de estudantes da EJA de duas escolas públicas. Coloquem A ou B no chat, por favor. Vou esperar, hein, gente. Qual é a resposta correta? A ou B? Muito bem, Soraya. Arrasou. Arrasou. Parabéns, Soraya. Uhul! Maria, todo mundo, muito bom. Essa turma nota 10, hein? Caramba, que orgulho, muito bom, gente. A resposta é a. Isso aí. Everaldina, muito bem. Gente, vocês estão de parabéns. A resposta é a. Por quê? Porque a pergunta quer compreender as narrativas dos estudantes, certo? E o objetivo A promete analisar essas narrativas. O objetivo B pode ser válido em outra pesquisa, tá? Mas ele mudou o que será investigado, né? Na B aparecem desempenho, comparação e duas escolas, ou seja, nada disso estava sendo pedido pela nossa pergunta, tá bom? Então, aqui está o primeiro teste. O objetivo promete aquilo que a pergunta pede? Se a pergunta quer compreender experiências,
O objetivo precisa trabalhar com experiências, tá? Se a pergunta quer comparar dois grupos, o objetivo precisa prometer uma comparação. Se a sua pergunta quer analisar as mudanças ao longo do tempo, o objetivo precisa também assumir esse movimento, tá? Então, gente, olha só, o objetivo é o compromisso que você, pesquisadora, assume diante daquilo que deseja compreender, tá? Então, no nosso exemplo, a gente pode dizer o seguinte: produção, coloca aí o slide 8, por favor. No nosso exemplo, a gente pode dizer: eu quero compreender como estudantes da EJA narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência. Por isso, preciso analisar essas narrativas. Então, observem que até aqui a pergunta e o objetivo estão conversando. Percebem? Leiam aí direitinho o slide. Pergunta e objetivo estão conversando. Beleza? Segundo teste. Vejam bem. De qual evidência o objetivo precisa? Agora vem uma pergunta muito importante, tá? Se o objetivo promete analisar as narrativas dos estudantes, o que precisa existir para que essa análise seja possível? Vamos pensar. Vamos botar a cabeça para funcionar de novo. De novo. Todo mundo vai dormir muito bem hoje, porque vai botar a cabeça para funcionar pra caramba aqui nessa aula. Todo mundo vai dormir igual um bebê hoje. A pesquisa precisa das falas desses estudantes, né? Ela precisa de um material no qual eles possam narrar as condições que atravessam as suas frequências e suas permanências, né? Essas falas serão as evidências principais dessa pesquisa. Então, o segundo teste é: que material precisa existir para que o meu objetivo possa ser alcançado? Tá? Segundo teste: que material precisa existir para que o meu objetivo possa ser alcançado? No nosso exemplo, acrescentamos mais uma parte ao raciocínio. Então, produção, o slide 9 agora. Tá? No nosso exemplo, fica assim: eu quero compreender como estudantes da EJA narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência. Por isso, preciso analisar essas narrativas. Para realizar essa análise, necessito das falas dos estudantes e de informações que ajudem a contextualizar sua frequência e sua trajetória escolar. Olha aí que beleza. Estão acompanhando essa progressão maravilhosa? Então, gente, agora a gente já sabe o que a pergunta pede, o que o objetivo promete e de quais evidências a pesquisa precisa. Beleza? Terceiro teste, tá? A metodologia produz o material necessário? Então, vamos avançar. Se você, pesquisadora, precisa das narrativas dos estudantes, preste atenção que agora é para responder no chat, tá, gente? Se você, pesquisadora, linda, maravilhosa, precisa das narrativas dos estudantes, qual dessas opções metodológicas produz o material que você vai precisar? Vou botar aqui no chat. Opção 1, realizar entrevista com os estudantes. Opção 2, analisar apenas regulamentos e documentos oficiais sobre a educação de jovens e adultos. Respondam no chat. Escrevam 1 ou 2 no chat, gente, por favor. Essa tá fácil, hein? Essa molezinha. É isso aí, 1, muito bem. Essa foi, ó, chuchu beleza.
Essa daí foi com muito amor, viu? Muito amor, porque foi muito fácil. É claro que a resposta é um, né, gente? Os documentos oficiais podem trazer as informações importantes sobre normas políticas, funcionamento institucional, mas é claro que eles não vão registrar como os estudantes narram aquilo que vivem, né? Então, percebam que a pesquisadora não escolheu a entrevista porque parece mais simples, tá? A entrevista apareceu porque o objetivo dela, o objetivo da pesquisa dela, criou uma necessidade de ter acesso às narrativas dos estudantes, tá? Então, o terceiro teste é: a metodologia produz ou permite acessar as evidências de que o objetivo precisa? Então, gente, agora o nosso raciocínio cresceu, ele evoluiu. Ele tá assim, ó. Slide 10, produção, para as meninas verem, por favor. Agora o nosso raciocínio tá assim. Olha que beleza de progressão. Quero compreender como estudantes da EJA narram as condições que atravessam sua frequência e sua permanência. Por isso, preciso analisar essas narrativas. Para realizar essa análise, necessito das falas dos estudantes e de informações que ajudem a contextualizar sua frequência e sua trajetória escolar. Então, eu vou produzir e analisar esse material por meio de entrevistas semi-estruturadas, consulta aos registros de frequência e análise temática das narrativas. Olha aí que maravilha. Olha como já cresceu isso. Que pesquisa maravilhosa que isso vai dar. Né? Percebam que uma decisão vai conduzindo a decisão seguinte. De novo, a gente volta lá atrás, que nem eu falei, é uma dança. É um diálogo bonito entre as partes, tá? É um pessoal, cada um, justificativa, objetivo, metodologia, cada um desse pessoal aí, eles gostam de conversar, eles se dão bem. Eles gostam de chegar a uma resposta em comum, tá bom? Então, agora vamos imaginar que a pesquisadora realizou as entrevistas. Ela já foi lá, já realizou as entrevistas da pesquisa dela. Aí, nas narrativas, apareceram questões relacionadas à jornada de trabalho, ao transporte, às responsabilidades familiares e às relações construídas dentro da escola. Ou seja, não apareceu uma coisa só, né? Não apareceu aquilo que ela estava imaginando lá atrás, né? Que era negligência dos alunos, enfim. Então, com esse material, qual dessas conclusões ela poderá escrever? É para responder no chat, gente. Com esse material que ela tem agora, essa pesquisadora, quais dessas conclusões ela poderá escrever? Conclusão A: estudantes da EJA abandonam a escola principalmente porque trabalham. Conclusão B: nas narrativas analisadas, a jornada de trabalho apareceu como uma das condições relacionadas às dificuldades de frequência e permanência. A ou B, pessoal? Respondam aí, por favor. Muito bem, Soraya. Resposta é B. A primeira frase afirma uma causa geral. Muito bem, Everaldina. Né? Ela fala sobre estudantes da EJA como se a pesquisa estivesse investigando todas essas pessoas em diferentes escolas e contextos. Mas a pesquisa entrevistou um grupo específico de estudantes de uma escola. Então, a segunda frase respeita o material produzido, né, e o alcance da pesquisa. Então, gente, o quarto teste é esse. A minha escrita responde à pergunta sem afirmar mais do que as evidências permitem sustentar? Então, agora a gente segue nesse percurso. Mostra o slide 11, por favor. Produção. Slide 11. Olha como ficou enorme. Leiam. Leiam. Leiam em voz alta, gente. Leiam em voz alta é maravilhoso. Eu não posso ouvir vocês.
Mas leiam em voz alta para vocês mesmos. Percebem que maravilha? Olha só como a gente já tem agora uma pesquisa porreta. A gente já sabe o que a gente quer compreender, a gente já sabe o que a gente precisa analisar para poder compreender isso. A gente já sabe que para realizar essa análise, o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente já sabe um monte de coisa. A gente já tem um roteiro. A gente criou um roteiro bonito, aplicável, né? Um esqueleto da sua pesquisa, tá? Essa frase, essa última frase que ficou enorme, ela é o raio-x da pesquisa, gente, tá? Ela não vai substituir o seu projeto, mas ela permite observar se uma decisão realmente conduz a seguinte, tá? Então, olha só, agora você, com isso que eu te ensinei aqui, você vai fazer o raio-x da sua própria pesquisa, tá? Não precisa, a gente não vai fazer aqui. A gente não vai fazer aqui agora. Mas se você quiser fazer agora, pode, tá? Então, assim, se você já tem um projeto de pesquisa, você pode utilizar a pergunta, o objetivo e a metodologia que estão escritos nele. Tá? E quem preencheu o mapa do caminho da pesquisa ontem, pode partir da pergunta formulada ontem, que foi a mesma que eu trouxe aqui hoje. Tá? Eu vou disponibilizar no chat. Copiem essas 5 frases. Copiem essas 5 frases e completem em seus caderninhos, utilizando-a em suas pesquisas, em seus projetos, de forma real. Gente, isso salva. Isso salva. Parece bobo, né? Parece uma coisa boba, mas não é. Essas 5 frases salvam. Elas vão te dar todo o caminho para a sua pesquisa. Tá bom? Copie isso. Beleza? Na hora que vocês estiverem preenchendo, vocês não precisam procurar palavras acadêmicas, bonitas, né? Cheias de pompa, não. Escrevam do jeito que vocês escrevem normalmente, tá bom? Para que vocês possam se permitir a enxergar o caminho. Aí depois, com o caminho, quando já tiver enxergado esse caminho, aí muda, né? Aí muda a escrita, põe flores e corações. Brincadeira. Aí põe uma escrita acadêmica, científica. Mas quando vocês estiverem fazendo esse exercício, tá? Escrevam do jeitinho que vocês escrevem, tá? Então, depois de responder isso tudo, você vai ler o que você escreveu. Esse foi o primeiro passo, tá? Depois vocês vão ler tudo o que você escreveu. E aí tem mais 3 perguntas que eu quero que vocês anotem. Depois de escrever as 5 frases e completar as 5 frases, com muita consciência, no seu silêncio, no seu momento. Depois que está tudo bonitinho que vocês escreveram, vocês vão pegar essas 3 perguntas e vão responder a essas 3 perguntas. Quais são as perguntas? O meu objetivo promete aquilo que a pergunta pede? A metodologia produz ou permite acessar o material de que o objetivo precisa? A escrita poderá responder sem ultrapassar aquilo que esse material permite afirmar? Tá? Essas 3 perguntas têm que ser respondidas depois que vocês tiverem escrito, completado as 5 frases. Isso é maravilhoso. É um exercício, chuchu, beleza, infalível. Utilizem, tá bom? Então, se essas 3 respostas forem sim, existe uma coerência inicial, tá? E eu tô dizendo inicial porque, é claro,
que a pesquisa ainda vai exigir diálogo com a literatura, como a gente falou anteriormente, delimitação de participantes, fontes, critérios de análise, mas o caminho central já está sustentado. O esqueleto, a espinha dorsal, você já tem, tá? Então, pessoal, não esqueçam. A pergunta pede uma resposta. O objetivo assume o compromisso de construí-la. Vou escrever no chat. Muito obrigada, Soraya. Que bom que você gostou da explicação. Eu fico feliz. Fico muito feliz mesmo. A pergunta pede uma resposta. O objetivo assume o compromisso de construí-la. As evidências oferecem sustentação. A metodologia produz e analisa o material. E a escrita apresenta a resposta dentro dos limites daquilo que a pesquisa realmente permitiu compreender. Gente, olha que lindo! Hoje vocês saem daqui com essa espinha dorsal, com esse esqueleto. Por que a gente fala espinha dorsal e esqueleto, né? Com essa fórmula mágica, maravilhosa e altamente eficaz, tá? Então, vamos lá. Eu quero recapitular tudo que a gente construiu até aqui, porque as duas aulas fazem parte do mesmo caminho, tá, gente? Então, ontem, você aprendeu a olhar para uma experiência ou uma situação da sua prática e separar duas coisas que costumam se confundir, né? Que é aquilo que efetivamente aconteceu ou está acontecendo, que você vive no seu trabalho, no seu cotidiano profissional, e a explicação que você já atribuiu aqui na sua cabeça ao que já aconteceu, né? Então, a gente viu que a experiência pode despertar uma inquietação, com certeza, né? Mas ainda não é um problema de pesquisa, tá? É só uma inquietação. A gente viu que o tema localiza um campo mais amplo. A gente viu que o recorte aproxima o olhar, não é? A gente está assim igual boneco de posto. Já viram boneco de posto? A gente está assim igual boneco de posto e quando a gente faz um recorte, a gente faz o quê? A gente fecha aquele olhar. A gente para de ficar assim, né? Com os braços para um lado e para o outro. E a gente viu que a pergunta inicial precisa ser examinada pela literatura, antes que você possa dizer com certeza qual é a questão científica que existe ali, né? Então, e hoje a gente continuou esse raciocínio. Hoje a gente viu que quando a pergunta de pesquisa fica clara, também fica mais clara o que você precisa descobrir, né? E a partir disso, o objetivo define o que a pesquisa precisa fazer para construir essa resposta. Então, você precisa perguntar: que evidências me permitirão fazer isso? E aí, essas evidências, por sua vez, ajudam a definir que procedimentos metodológicos vão ser necessários para produzi-las, acessá-las e analisá-las. E, ao final, a escrita precisa mostrar o que foi possível compreender a partir dessas evidências e como isso responde à pergunta da pesquisa. Então, gente, se eu pudesse resumir, se eu pudesse não, porque eu posso. Então, eu vou resumir o que aconteceu nessas 2 noites. Eu diria o seguinte: nós saímos de uma experiência que desperta uma pergunta e chegamos aos critérios que permitem transformar essa pergunta em uma investigação coerente. Vocês concordam comigo? Tudo que vocês aprenderam ontem e hoje poderá ser aprofundado e aplicado à pesquisa de cada uma, tá? Porque a lógica é a mesma. Beleza? Então, pessoal, a gente está chegando ao final da imersão e eu gostaria de parabenizá-las de coração, de verdade, com muita gratidão, com muita honra, com muito orgulho, né? Olha, seria maravilhoso eu poder pegar na mão de cada uma de vocês, que estão aqui agora, que estavam na aula ontem,
olhar para cada projeto, para cada pesquisa e acompanhar cada decisão, tá? Mas isso não é possível dentro de 2 aulas só, né? Então, ao longo dos últimos anos, eu já acompanhei mais de 300 mulheres em diferentes pesquisas e diferentes projetos. Eu sei, gente, o quanto esse percurso é desafiador e solitário. É muito solitário, né? E foi justamente por reconhecer essa necessidade de acolhimento, de alguém que segure na sua mão e te ajude a ter mais clareza, que eu desenvolvi o método Calma. Calma mesmo. O objetivo do método Calma, tudo em letras maiúsculas, é conduzir mulheres na construção ou na reorganização de suas pesquisas, né? Para que vocês consigam transformar ideias, experiências, materiais, ainda tudo muito disperso, em uma pesquisa possível, autoral, bem conduzida, madura, né? Ontem eu falei o que significa o nome Calma, né? É um nome muito especial, que reúne 5 dimensões que atravessam esse percurso, né? É o C de clareza, A de autoria, L de leitura, M de método e A de acolhimento. Então, o método que eu criei, gente, que aliás eu criei com muito amor, né, e dedicação e muito estudo, tá? Ele te ensina os critérios e organiza o percurso para que você compreenda aquilo que está construindo e ganhe autonomia para conduzir sua própria pesquisa, tá? Hoje eu estou abrindo as matrículas para a primeira turma. Gente, olha só, vocês que estão aqui hoje comigo são as primeiras pessoas do mundo a receber essa oportunidade. Eu não estou de brincadeira. Já pararam para imaginar isso? Vocês são as primeiras pessoas do mundo a receber essa oportunidade. São aulas online que eu criei, muito didáticas, organizadas em 8 módulos, tá? Temos módulo 1 ao módulo 8. A gente fala de clareza, como escolher, delimitar o tema com propósito. Eu trago um design do projeto, cronograma estratégico. Eu trago a revisão da literatura, como você aprende a pesquisar. Eu te ensino a pesquisar, a selecionar fontes, a ler academicamente, a organizar o que você leu, tá? Eu te ensino. A gente trabalha abordagem, procedimentos, instrumentos, análises, questões éticas. Que mais? Organizo, interpreto o material produzido, te ajudo. Não, eu não faço isso, né? Eu te ensino a fazer isso. Eu te ensino a organizar e interpretar o material produzido. Te ensino tudo, gente. Tudo que você precisa saber para escrever um projeto de pesquisa, para escrever uma pesquisa. E esse método Calma, ele foi pensado para te acompanhar do começo ao fim, do começo do mestrado ao fim do mestrado, do começo do doutorado ao fim do doutorado, tá? Não são 8 assuntos soltos, são 8 módulos, e dentro de cada módulo tem muito conteúdo. São todos os conteúdos, é tudo aquilo que você precisa saber e entender. Então, você não vai receber só as aulas. Ao longo desse caminho, você vai ter modelos, planilhas, exercícios, ferramentas de organização, checklists, material para estudar, diferentes etapas da pesquisa, modelo de fichamento, metodologia, coleta, análise, roteiro. Esses materiais, gente, existem por uma razão muito concreta, tá? Eu não quero que você termine uma aula minha pensando, eu entendi o que a Melissa explicou, mas eu não sei como levar isso para minha pesquisa. Não quero. A proposta é aprender e começar a aplicar, tá? Mantendo a sua autoria, a sua responsabilidade pelas suas escolhas, tá bom? E como essa é a primeira turma, e vocês são as primeiras pessoas do mundo a terem essa experiência, gente, isso é muito legal, cara. Eu tô aqui falando de brincadeira, mas isso é muito legal.
Vocês já pararam para pensar nisso? É minha primeira imersão, ontem e hoje. Foram minhas primeiras imersões ao vivo. E vocês são, de fato, as primeiras pessoas do mundo a terem acesso a um material que eu venho produzindo há meses, com base em muita pesquisa, com base em muita prática, né? Então, e teoria também, né? Então, é assim, é o meu bebê. É o meu bebê. E vocês são as primeiras pessoas do mundo para quem eu estou mostrando o meu bebê. Olha só que legal. E é uma honra, gente, poder compartilhar isso com vocês, tá? Então, além das aulas gravadas, com acesso exclusivo, que você vai poder assistir, pausar, voltar no seu tempo, né? Não no tempo da sua orientadora, do seu orientador, tá? No seu tempo. Aí eu tenho uma coisa muito bacana para falar. A primeira inscrita agora, a primeira inscrita, a primeira pessoa de todo o universo a adquirir a minha metodologia, o meu método Calma, vai receber um presente de muito valor. Vai receber uma mentoria individual de 1 hora comigo. Tá? E por que eu falo que tem muito valor? Tem muito valor para mim, né? Emocional, físico, né? Mental. E também tem valor, né? Mesmo, de din-din. Porque, veja só, uma mentoria individual comigo custa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, tá? E eu estou oferecendo esse presente com muito carinho para a primeira pessoa que adquirir minhas aulas. Nós vamos olhar para o estágio em que a sua pesquisa está, localizar a decisão que mais interfere no avanço e definir os próximos movimentos. Não vai ser uma conversa genérica, não, beleza? Vai ser uma sessão dedicada a você, a sua pesquisa, a pesquisa dessa rainha maravilhosa, primeira aluna minha da face da Terra, e aquilo que você precisa compreender para continuar, beleza? Então, eu quero saber quem vai ser a primeira pessoa a adquirir. Produção, estão botando aí como é que as pessoas fazem para adquirir? Coloca aí, produção, como é que faz para adquirir? Tem mais, tem mais. As 5 primeiras inscritas vão receber o relatório raio-x da pesquisa, tá? Esse relatório eu mesma vou fazer a partir da análise do seu trabalho de pesquisa ou do seu projeto em andamento. Eu vou analisar, escrever um diagnóstico individual e objetivo, mostrando o que já está claro, onde existe desalinhamento, qual decisão precisa ser retomada e quais são os próximos movimentos recomendados, tá? Isso para as 5 primeiras que adquirirem o método Calma. Essa análise requer bastante do meu tempo, viu, gente? Porque eu preciso me dedicar por algumas horas para ler, para analisar o trabalho todo, para construir essa devolutiva. E eu quero poder dar isso de presente para as 5 primeiras pessoas, para as 5 primeiras mulheres que adquirirem a minha mentoria digital. Gente, para quem acha que termina aqui, tem mais. Mais um, juro. Tem mais um. É porque eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada mesmo. E é muito legal poder estar aqui e oferecer isso para quem adquirir o meu produto, que foi feito com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade, muito estudo, muita dedicação. Vocês vão ver, quando vocês adquirirem, vocês vão ver que maravilha que é. Olha só, eu criei um arquivo completinho sobre metodologia, onde eu mostro os diferentes tipos de metodologia com exemplos aplicáveis, tá? Esse material, até hoje, foi apenas vendido. E eu vou disponibilizá-lo agora para as 15 primeiras mulheres que adquirirem a minha mentoria digital, tá? Então, as 15 primeiras vão receber esse PDF.
tá? Que é o mapa Calma para a escrita da metodologia. Isso aí, beleza? Então, gente, como eu falei, uma mentoria individual comigo custa, sim, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, tá? Mas nessas aulas gravadas, além de não pagar nem perto desse valor, você não terá acesso ao conteúdo apenas por um mês, né? Como nas mentorias individuais, mas durante muito tempo. Quanto tempo, produção? Coloca aí no chat, por favor, produção, quanto tempo? A mulher que adquirir as minhas aulas digitais, as minhas mentorias digitais, por quanto tempo ela tem acesso, tá? Gente, é muito material, é muita aula, muito conteúdo, criado de maneira estratégica para que você não fique horas ouvindo um monte de coisas que não interessam, tá? É direto ao ponto, é papum, como dizia minha avó, é papum, é direto ao ponto. Traz exercícios super atualizados, uma beleza que vai te acompanhar do começo ao fim do mestrado, do começo ao fim do doutorado. Isso eu te prometo. Eu vou estar do seu lado do começo ao fim, tirando todas as suas dúvidas, tá? Então, é uma orientação contínua para que você não caminhe sozinha e não dependa mais de uma orientação capenga que te deixa na mão, que falha, que te deixa ansiosa, que demora a chegar, né? Que te deixa angustiada. Então, tudo isso, gente, tudo isso por apenas... Eu vou falar, vocês não vão nem acreditar. Por apenas 12 parcelas de R$ 51,40. Você acredita? Juro. Tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 51,40. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ou R$ 497 à vista. Você tem 7 dias de garantia, tá? Durante esse período, você pode acessar a plataforma, conhecer a proposta, compreender se o método Calma faz sentido para o momento que você está vivendo. E se dentro desse prazo de 7 dias você perceber que não tem nada a ver, que não é para você, o que eu duvido, mas o valor será devolvido, tá? Integral, tá? A partir daqui, você pode utilizar o diagnóstico que aprendeu hoje e continuar organizando o caminho de forma independente. Com certeza pode. Tudo isso que eu trouxe na aula de ontem e hoje já te dá uma base para que você continue organizando o seu caminho de forma independente, sozinha, tá? Tranquilamente, tá? Mas se você percebeu que deseja uma estrutura completa, que precisa desse acolhimento, que precisa dessa estrutura completinha, materiais de aplicação e uma condução que te ajude a compreender e sustentar as suas decisões, você pode continuar comigo dentro do método Calma, tá? A decisão precisa fazer sentido para você e para as suas condições reais, beleza? Produção, vocês já colocaram aqui o link no chat? Não tem que colocar o link no chat? Olha aí que maravilha, tá o link aí no chat. Então, se ao acompanhar essas duas aulas, você percebeu que esse é o tipo de condução de que você precisa para continuar, as matrículas para o método Calma estão agora oficialmente abertas! Eu quero ver quem vai ser a primeira. Eu quero ver quem vai ser a primeira mulher de todo o universo a adquirir o meu método lindo, maravilhoso, o método Calma, criado com muita pesquisa, com muito amor, com muita dedicação para acompanhar você do começo ao fim do seu mestrado, do começo ao fim do seu doutorado, para que você não precise nunca mais depender de ninguém, nem da sua orientadora, que some, que viaja, que demora semanas para te dar um retorno, tá?
Então, eu quero ver quem vai ser a primeira. Estou curiosíssima. Gente, vocês estão fazendo história, viu? Vocês estão fazendo história. Vocês podem ter certeza disso. O link está aqui no chat. Ao clicar no link, você vai encontrar as informações da turma e poderá fazer sua matrícula. Beleza? Então, pessoal, se houver uma dúvida essencial sobre o programa, os módulos, os benefícios ou a matrícula, podem colocar aqui no chat agora, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer para mim ou para minha produção, fiquem à vontade, pode colocar aí no chat agora. Que eu estou lendo, a gente está lendo. Estou esperando. Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Ninguém escreveu nada, porque tem um delayzinho aqui. Então, vou seguir, tá? Então, pessoal, antes de encerrar, eu quero deixar uma última ideia aqui, tá? Uma pesquisa coerente não é aquela em que todas as partes nasceram perfeitas, tá? Uma pesquisa coerente é aquela em que a pesquisadora, ou seja, você, consegue perceber quando uma decisão altera as demais, retornar ao caminho e reconstruir a articulação com consciência, tá? Então, hoje vocês receberam um critério para fazer isso. Tá? Pergunta, objetivo, evidência, metodologia, escrita, precisam sustentar a mesma investigação. Gente, continuem, não desistam, vocês são incríveis, nós somos mulheres incríveis e o mundo precisa de nós, o mundo precisa de vocês, pesquisadores, mulheres fodásticas. Contem comigo, com o meu método para auxiliar vocês do começo ao fim. Tá? Eu sou suspeitíssima para falar, mas aproveitem essa oportunidade, porque os módulos das aulas estão perfeitamente alinhados às necessidades reais das mulheres no mestrado e no doutorado, tá? Você não vai mais ficar insegura, angustiada, triste com o rumo da sua pesquisa, tá? Vai efetivamente ter uma orientadora a tiracolo, beleza? As matrículas estão abertas por 12 parcelas de R$ 51,40 ou R$ 497 à vista. E os benefícios especiais são definidos pela ordem de matrícula, tá bom? E o link tá no chat. Gente, muito obrigada por terem estado comigo nessas 2 noites. Muito obrigada pela escuta, pela participação, pela coragem de olhar com mais seriedade para aquilo que vocês desejam construir. Parabéns por terem saído das suas zonas de conforto. Parabéns por terem dado esse passo inicial. Eu espero que eu possa encontrar com vocês nas minhas aulas, nas minhas mentorias digitais. Espero poder fazer parte da vida de vocês, do dia a dia de vocês. Isso será uma grande honra para mim. Muito obrigada, gratidão, um beijo de Pernambuco para vocês e até breve. Boa noite.